Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa só eu mandar aqui para as pessoas dos grupos que já vamos começar. Gente, demorou, mas saiu, né? Como dizem, antes tarde do que mais tarde. Só colocar no Festa da Consciência. Ai, gente, quem não tá no Festa da Consciência ainda, é por lá que eu faço a maioria das comunicações, tá? Então, para quem não está no Festa da Consciência, fica o convite, o link tá lá na bio aqui do Instagram. E aí tem esse grupo, gente, ele é bem legal, porque assim, eu compartilho por lá. Oi, amor! Lindeza! Eu compartilho por lá algumas consciências, algumas ferramentas, materiais, e tem algumas coisas que eu comunico por lá diretamente, as datas dos cursos. Então, às vezes é difícil acompanhar aqui pelo Instagram, né? Mas por lá fica legal. Deixa só eu ligar o ar, gente, que na hora que eu fui começar a live, a luz acabou. Falei, nossa, universo, verdade que não é pra fazer essa live. Aí a luz voltou e o ar desligou. Ligou sozinho. Como pode melhorar? Ai, gente, essas coisas de mágica, quando a gente vai mexendo com as energias, acontecem coisas tão incríveis. Acontecem coisas muito incríveis. Mas, então, bora lá, gente, vocês estão vendo minha cara de sono? Meu olho tá até meio vermelhinho. Gente, me bateu um cansaço físico hoje muito interessante. Essa semana, tudo bem que essa semana eu dormi mais tarde, ou seja, eu tive poucas horas de sono. E aí eu acho que, né, chegou no final da semana, sexta-feira, o corpinho falou assim, deu, né, bonita? Deu por hoje. Vamos sossegar. Vamos sossegar e vamos descansar, porque eu tô com a cabeça a 1000 por hora. A 1000 por hora com a criação do novo Sinergia. Então vou confessar pra vocês aqui que minha cabeça não para. Ela já não para normalmente, né? Mas com a chegada dessa grande novidade, né, do novo Sinergia, da sala, a sala é minha, né, própria. E aí eu tô, assim, já enlouquecendo de vontade de fazer muitas coisas legais. Eu tô com muitas ideias legais e domingo eu vou pegar a chave da minha sala. As arquitetas vão lá para poder fazer as medidas definitivas, que elas só fizeram uma preliminar assim para me passar a proposta, mas eu tô já pipocando. E aí acabou afetando um pouco, porque eu fico até tarde, às vezes, pesquisando, estudando, vendo as coisas que eu tenho vontade de fazer, e aí já viu, né? Acontece. E aí eu tô assim com um pouquinho de... Ficou um pouquinho de sono acumulado, né? E aí o corpinho hoje, a minha ideia era ter feito essa live hoje à tarde. Mas meu corpo falou assim, você vai dormir, você vai me colocar pra dormir. E aí, realmente, eu cheguei aqui em casa, ainda tinham muitas mensagens no WhatsApp, eu fui responder algumas coisas e apaguei, gente. Então, por isso que eu tô com essa carinha de sono. Bia, é no mesmo prédio, mas não é no mesmo lugar. Hoje, né, o consultório, ele fica no 2º andar, a gente vai mudar pro 11º andar. Numa sala que tem uma vista linda, linda, linda. É o novo Sinergia, tá? É no mesmo prédio, eu gosto muito daquela localização, é bem no coração de Brasília, mas será algo novo. Então, nos próximos 30 dias aí, eu acredito que a gente esteja concretizando os detalhezinhos, né? Finalizando o que a gente vai arrumar de reforma e tal. Em breve a gente vai ter aí uma inauguração de um novo Sinergia. Boa noite, Clodoaldo. Seja bem-vindo, tá? Gente, então, vamos lá. Sem mais enrolação. Acho que não deu nem muito tempo de as pessoas entrarem, mas vamos lá, vamos começar a falar. Eu vou deixar a live gravada e depois eu vou subir as 2 lives lá no YouTube, que eu ainda não subi. Mas hoje eu tô com a ideia de fazer os 5 elementos da intimidade nessa live. Se ficar muito extensa, aí eu vou dividir e deixar o restante para a próxima. Mas vamos ver, né? Ai, gratidão, Bia, gratidão. Venha. Olha, você vai antes, senhora, porque você vai fazer o MTVSS. Algo me diz que a gente vai criar essa turma muito em breve, tá? Foram 3 pedidos de MTVSS hoje, então acho que o universo está me dizendo algo. Não estava pensando em fazer
outra turma de MTVSS por agora, mas como vocês estão pedindo, é possível que eu crie isso dessa semana para a próxima. Então, provavelmente vai ser ainda no Sinergia Antigo. Gente, a gente tem aqui uma participante muito ilustre, Dona Sara Zeredo, minha pimpolinha, minha filhota linda, maravilhosa. Ei, meu amor, obrigada por você ter entrado, viu? Sua lindeza! O corpinho tá escolhendo, né? Então, essa criação vai sair em breve, tá? Eu mando notícias nos grupos, mando, né? Coloco lá no Festa da Consciência, no grupo das alunas também. Em breve a gente fala sobre esse processo corporal tão incrível aí e que eu escolho fazer muito em breve. Vai ser ainda, essa próxima turma vai ser ainda no meu espaço atual, porque eu ainda vou demorar aí uns 30 dias para finalizar tudo no outro espaço, que vai ficar lindo, maravilhoso. Gente, vai ter até um espaço instagramável. Vai ter até um espaço instagramável pra gente fazer muitas fotos, live. Ai, eu tô muito empolgada. Mas, gente, vamos lá. Senão eu vou ficar falando aqui de outras coisas e não vou falar daquilo que nós viemos falar. Relacionamento! Pra quem não assistiu, a primeira live, ela foi, acho que na segunda-feira. Foi na segunda-feira. E eu trouxe algumas informações sobre relacionamento, com algumas ferramentas. Ela tá salva aqui no meu Instagram, mas eu vou subir ela provavelmente amanhã, junto com essa, lá no YouTube, que fica mais fácil, né, gente? Aqui no Instagram as coisas se perdem, mas lá no YouTube os vídeos ficam bem organizadinhos. Então eu vou subir as duas lives lá, mas vamos começar a falar sobre relacionamento. Relacionamento, você está em um e não gostaria de estar, você está buscando um e não encontra. Qual é a treta de vocês com relacionamento? Conta pra mim, qual é a treta, o que tá pegando aí nos relacionamentos de vocês? Quem não assistiu o primeiro vídeo ainda, a gente não tem problema, porque hoje eu vou trazer aqui uma outra parte desse conhecimento. Para quem não sabe, eu tô trazendo essas informações de um livro que chama Relacionamento, Tem Certeza que Quer Um, da Simone Milassas e do Brandon Watt. Eles foram um casal durante muitos anos. Hoje eles não são um casal, mas eles continuam amigos. Os dois são de Axis, né? Mas quando eles escreveram esse livro, eles eram um casal. E o relacionamento deles, assim, no meu interessante ponto de vista, foi um relacionamento que deu muito certo, que eles trouxeram muitas consciências e contribuíram com o mundo, trazendo essas consciências na forma de livro, né? Então é um livro que eu recomendo a leitura para quem não conhece, mas eu vou dar uma resumida em algumas coisas que estão lá nesse livro, tá? 5 elementos da intimidade. Você não está em uma, está escolhendo. Então vamos lá, vamos começar a criar esse relacionamento aí. 5 elementos da intimidade, gente. Marina, que diacho é isso? Que diacho são os 5 elementos da intimidade? Honra, permissão, gratidão, confiança e vulnerabilidade. Esses são os 5 elementos da intimidade. Mas não necessariamente esses elementos são aquilo, gente, que vocês acreditam que seja. E por isso que eu vou detalhar eles aqui numa forma de live, mais pra gente poder entrar um pouquinho, né, na definição dessas questões aí na visão de Axis. Uma coisa que eu acho muito importante de frisar aqui pra gente começar. Não é possível a gente ter intimidade com outra pessoa até a gente ter intimidade com nós mesmos. Como assim, Marina? Buguei. Gente, intimidade, não vamos pegar pelo literal da palavra. Gente, meu nariz tá coçando, que é isso? Começou a coceira louca. O que é isso que faz com isso? Intimidade, gente, não é a relação íntima, tá? Não é sexo, não é isso. Intimidade, gente, quando a gente tá falando de intimidade, a gente tá falando desses 5 elementos com nós mesmos. E para que a gente tenha isso num relacionamento, em primeiro lugar, a gente precisa ter isso conosco, para que esse relacionamento aconteça, para que esse relacionamento chegue até nós. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, antes de eu entrar nos 5 elementos da intimidade. Tudo é energia, certo? Tudo é energia.
Eu sou energia, vocês são energia. Então nós estamos constantemente emanando a nossa energia para o universo, né? A nossa frequência única que nós temos. Então, se nós não temos esses elementos da intimidade conosco, se a gente não tem no nosso campo permissão conosco, honra conosco, gratidão conosco, vulnerabilidade conosco e confiança conosco, nós não temos essa vibração no nosso campo. Se eu não tenho essa frequência em mim, eu não vou atrair essa frequência para mim. Lembrem-se, não são os opostos que se atraem, são os iguais. Então, o universo, o que se requer para que a gente tenha honra, permissão, gratidão, confiança e vulnerabilidade conosco todos os dias, o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Tudo que impeça isso, destrói e descria usando o enunciado aclarador. Quando a gente tem os 5 elementos da intimidade conosco, a gente pode atrair os 5 elementos da intimidade no relacionamento da nossa vida. Então, essa é a primeira ferramenta, tá? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa perceber aqui, né? E começar a observar em nós. Então, vamos lá. Honra. Honra. Estar disposto a honrar a si mesmo e a outra pessoa é um grande passo a se fazer para um relacionamento funcionar. Quando você trata alguém com respeito, você olha para o mundo dessa pessoa e vê quem ela é. Você reconhece o que ela deseja a cada momento. Você vê o que ela pode receber, o que ela acha que é importante, mas não a empurra na direção daquilo que você gostaria que ela seguisse. Você permite que ela escolha por si mesma. Isso é a honra, gente. Quando a gente tem honra com alguém e conosco, primeiro lugar conosco, é estar disposto a perceber quem nós somos e o que é leve e divertido pra gente. É estar disposto a estar nos honrando com as nossas escolhas. É a gente perceber o que é leve pra gente e não necessariamente fazer algo, fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, fazer uma escolha daquilo que não é leve pra gente. É a gente passar por cima de nós para agradar o outro, buscando validação, buscando aceitação. Quando a gente se honra, a gente entra num espaço de isso não é leve para mim, a minha escolha não é essa. É a gente perceber o que é verdadeiro pra gente e escolher isso pra gente. E quando a gente está num relacionamento, honrar o relacionamento tem a ver com respeito, Bia. A honra envolve o respeito, mas ela vai mais além do que só o respeito. É a gente estar disposto a nos honrarmos, nos respeitarmos e percebermos o que é verdadeiro para nós. Porque a gente pode, se a gente levar isso assim a ferro e fogo, de repente, na questão do respeito, a gente pode se tornar um pouco intolerante, tá? E a ideia não é essa. A ideia da honra é a gente estar disposto a perceber até onde a gente vai e até onde é leve e divertido pra gente, o que é verdadeiro pra gente. Quando a gente fala sobre ser leve e divertido, gente, é usar o leve pesado mesmo. É a gente perceber, nossa, em quantos espaços a gente já esteve onde a gente não se honrou pra validar outra pessoa, ou para se sentir validado, ou para validar o ponto de vista de outra pessoa, ou para se sentir aceito. Muitas vezes a gente faz isso conosco e a gente faz algo muito pesado pra gente, mas porque a gente acredita que aquilo é o certo a se fazer. Porque a gente acredita que é aquilo que se esperam de nós, né? Vou dar um exemplo aqui bem drástico, tá? Maternidade. A maternidade, gente, ela é muito romantizada. Ela é muito romantizada em vários aspectos e a gente compra isso como sendo verdadeiro, e quando a gente começa a vivenciar a maternidade de uma forma diferente daquilo que a gente aprendeu que era a maternidade, a gente começa a se sentir errado, a gente começa a entrar num espaço de julgamento de nós mesmos, porque a gente acredita que a gente tá errado, se todo mundo diz que é assim, e aí a gente começa a acessar espaços onde a gente não se honra, onde a gente não se respeita, porque a gente faz o que a gente acredita que é o certo. E se não existisse certo e errado? Não existe, né, gente? Como seria a gente perceber isso? Como seria a gente perceber esses espaços onde a gente não está
tendo honra conosco, em prol de uma realidade que não é nossa, em prol de uma verdade que a gente comprou que não é nossa, em virtude de implantes distratores que nós temos, de medo, por exemplo. Então, assim, a honra, ela tem relação com isso. E para que a gente tenha um relacionamento, a gente precisa nos honrar para ter um relacionamento que nos honre também, tá? Segundo elemento da intimidade, permissão. E a permissão, gente, ela é uma grande parte na criação de um relacionamento criativo, generativo. É quando você permite que a outra pessoa escolha o que ela quer escolher. Você não precisa fazer ela escolher o que é certo ou o que é errado. Não existe isso, gente. Você não tem que julgar as escolhas da outra pessoa como sendo boa ou como sendo ruim. Ao mesmo tempo, você não deixa as pessoas passarem por cima de você, porque permissão também não é ser o bonzinho, não é ser o capacho, não é estar de cabeça baixa aceitando tudo. Não é isso. Permissão é sobre não ter um ponto de vista, exceto de que tudo é um interessante ponto de vista. Gente, a permissão, ela é quando a gente tá na neutralidade. É quando a gente permite que o outro seja quem ele é, independente daquilo que a gente acredita que seja contribuição para nós. Então, quando a gente está em permissão com as escolhas do outro, a gente sai do julgamento. Quando eu estou em permissão comigo mesmo, eu saio do julgamento de mim mesma. Dos lugares onde a gente se faz de errado, dos lugares onde a gente se faz menores, dos lugares onde a gente acredita que a gente não tem merecimento, nos lugares onde a gente acredita que a gente não é bom o suficiente. Então, quando a gente está em permissão conosco, é quando a gente sai desses espaços de auto-julgamento. E a permissão com o outro é a gente perceber que o outro tem as escolhas dele. E tá tudo bem. Eu não sei vocês, gente, mas assim, eu fui por muitos e muitos anos uma pessoa que tentava fazer todo mundo igual a mim, porque eu achava que eu era certa. Gente, eu fazia isso com uma maestria. Essa é a palavra. Eu fazia isso o tempo todo na minha vida. Eu ficava buscando trazer as pessoas para o meu certo, como se elas não tivessem escolhas, como se elas não pudessem escolher. E como se eu fosse o certo. Gente, isso não existe. O certo e o errado não existe. O que é leve e divertido pra mim não vai ser leve e divertido pra Bia. O que é leve e divertido pra mim não vai ser leve e divertido pros meus filhos. E isso, quando a gente percebe isso e começa a trazer isso pro nosso campo, a gente entra em permissão com a escolha do outro. Gente, isso é muito grandioso. Porque estar em permissão com a escolha do outro é algo que a gente muitas vezes não faz porque a gente tem na nossa cabeça relacionamentos perfeitos. A gente tem na nossa cabeça espaços de relacionamentos perfeitos onde a gente acredita, né? Gente, são realidades presuntivas. A gente acredita, a gente faz aquilo como sendo verdadeiro, mas isso é tudo uma mentira. É como se a gente estivesse olhando para os espaços de o relacionamento bom é o relacionamento que é assim. É o homem assim, a mulher assado, ou é a mulher assado, a outra mulher assim. E, gente, isso não existe. Não existe certo e errado. Então, gente, estar em permissão é a gente perceber que o outro, ele tem infinitas possibilidades de escolha, assim como nós. E que não é porque o outro está escolhendo diferente do que a gente escolhe que o outro está errado. Quando a gente está em permissão, a gente simplesmente deixa que a pessoa faça as escolhas assim como nós fazemos as nossas escolhas. E quando a gente está em permissão com o outro e conosco, a gente traz muito mais leveza, porque a gente sai do campo do julgamento. Se eu não estou no campo de julgamento, se eu não estou me resistindo a nada, se eu não estou me alinhando e concordando a nada, e eu estou sendo neutro, eu consigo perceber outras informações no meu campo que eu não perceberia se eu estivesse em julgamento. Então, gente, permissão, ela não só para os relacionamentos. Estar em permissão é algo incrível. É sair do espaço de julgamento, né? Ai, Marina, como que eu faço isso? É muito difícil. Gente, é um treino. Eu brinco aqui, né? O crossfit da mente. Consciência é o crossfit da mente. A gente entra em espaços de julgamento o tempo todo. E o convite é
Estar presente e consciente para que a gente possa perceber esses espaços e à medida que a gente percebe esse espaço, a gente consegue ficar consciente, presente com ele e fazer uma escolha diferente a partir disso. É assim que funciona. Não é um piloto automático de agora eu estou fazendo expansão de consciência, agora eu sou ou fodástico e sou... Gente, não é nada disso. Não é nada disso. É um trabalho constante de progresso, crescimento e que a gente vai mudando a cada dia, né? É assim que funciona. Então, gente, ter permissão no relacionamento é isso. E por que que a gente precisa ter permissão conosco para que a gente atraia um relacionamento que vai ter permissão conosco também? Porque quando a gente está em permissão com as nossas escolhas, quando a gente está em permissão com aquilo que a gente acredita ser o melhor para nós, né? Aquilo que é contribuição para nós, a gente está trazendo para o nosso campo uma informação de que, olha, eu faço as minhas escolhas de acordo com o que é leve e divertido para mim, eu sou assim e nós não precisamos ser iguais. Nós temos que ter a mesma sintonia, mas não necessariamente a gente tem que ser igual, ter as mesmas escolhas. Porque se eu acreditasse que o lindo só podia escolher o que eu escolho pra mim, gente, a gente não tinha 18 anos de relacionamento. Porque assim, quando você olha pro outro e percebe que o outro ele tem o espaço e as escolhas dele, você entra em permissão com as escolhas do outro, mesmo que aquilo que ele esteja escolhendo não seja o que você escolheria. Quando a gente consegue fazer isso, gente, a gente cria muito mais, porque é o espaço onde a gente permite que o outro seja o outro, da mesma forma como a gente permite que nós sejamos nós, né? É o não se mudar pelo outro. Já tiveram alguns workshops que eu trouxe um pouco desse tema, eu falei um pouco sobre a gente ir se fazendo de errado e tentando se consertar para funcionar numa realidade. E isso cabe perfeitamente nos relacionamentos. Então, assim, são aqueles espaços onde a gente tenta acertar para caber numa outra realidade ou para caber num relacionamento e a gente vai se cortando mesmo, se mutilando para tentar acertar, para tentar encaixar. Essa é aquela peça do quebra-cabeça que você tentou encaixar, não encaixou, quebra um pedaço, quebra o outro pedaço. Gente, no final a peça tá toda quebrada, ela encaixa mais ou menos, não vai encaixar perfeitamente. E aí a peça já não serve mais para aquilo, porque ela já não é ela mesma. Ela já tá toda quebrada. Então, quando a gente está em permissão conosco, a gente para de fazer isso. Porque a gente percebe que a gente não tem que ser perfeito para encaixar em nenhuma realidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que o outro não tem que ser perfeito para encaixar na nossa realidade. Percebe? Esse é o segredo. A permissão no relacionamento, ela vai envolver esse tipo de situação. Esse tipo de conceito, vamos dizer assim. Terceiro elemento da intimidade aqui do 5, confiança. Na primeira live eu falei já um pouquinho sobre confiança e esse elemento da intimidade, ele é um elemento muito importante no meu interessante ponto de vista. Porque primeiro, gente, a gente precisa confiar em nós para que a outra pessoa também confie em nós. E para que a gente possa confiar no outro também. Então, confiança é a gente perceber que a gente pode lidar com a nossa vida, com os nossos relacionamentos a partir de nós. E que a gente não precisa do outro na validação disso. A gente não precisa, a gente aprende que quando a gente tem que confiar, a gente tem que estar o tempo inteiro provando que somos confiáveis e provando a nossa confiança para o outro. São aqueles espaços onde a gente fica tentando fazer o certo mesmo. O termo é bem esse, são aqueles espaços de, pessoal, eu confio em você, você confia em mim. Mas para eu confiar em você, você precisa fazer tal coisa, porque é assim que funciona. Se você não fizer assim... Ai, gente, tem aquela coisa, confia desconfiando. Eu confio desconfiando. Não, gente, quando a gente tem confiança conosco, quando a gente acredita naquilo que é verdadeiro pra gente, e que a gente confia em nós, que a gente sabe que nós somos os criadores da nossa vida e que estamos constantemente criando a nossa vida. Quando a gente tem consciência desse espaço de confiança em nós, a gente tem essa informação no nosso campo. Então, a gente vai atrair pessoas para um relacionamento que também vão ter confiança no campo delas. E uma pessoa que tem confiança em si, gente, não é uma pessoa que vai desconfiar de você ou que vai
e fazer alguma coisa que possa te magoar. E se a pessoa fizer, gente, ela tá na escolha dela. E a gente tem que estar na percepção, né, e na permissão de perceber que cada um escolhe o que escolhe, porque escolhe. Não porque nós fizemos algo de errado. Ah, fulano me traiu porque eu não sou boa o suficiente, ou porque eu isso. Gente, não é nada disso. A pessoa escolhe o que escolhe, cada um escolhe o que escolhe e tá tudo bem. Só que se a gente começa a entrar no errado de nós, pelo que o outro fez, a gente só vai se machucar. A gente só vai entrar num espaço de dor e sofrimento, porque a gente vai entrar no espaço de auto-julgamento. Cada um escolhe o que escolhe. E é cada um com as suas escolhas, e tá tudo bem. Então, tem muitas pessoas que escolhem relacionamentos abusivos e que se permitem permanecer em relacionamentos abusivos porque elas acreditam que elas não têm escolha. E como seria todos que estão aqui, né? E se essas informações, gente, elas forem importantes para alguém que você conheça, você acredita que isso vai fazer sentido para alguém, compartilha. Compartilha. Porque muitas pessoas que estão em relações adoecidas não têm consciência disso. E elas vão seguindo nessa relação porque elas acreditam que elas não têm escolha de fazer algo diferente. E nós sempre, sempre, sempre temos escolha. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha aí, Dr. Carlos trazendo aqui o mantra de Axis para nossa live. Gente, quem não conhece, esse é o mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E é uma ferramenta incrível para a gente usar no nosso dia. Todos os dias, eu uso mantra todos os dias. E, gente, percebam, é tudo na vida, tudo. Consciência inclui tudo e não julga nada. Consciência inclui tudo, não julga nada. É onde tudo é um interessante ponto de vista. E quando a gente começa a funcionar a partir do tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, gente, até aquelas situações mais incômodas, até aquelas situações mais difíceis, a gente enfrenta, a gente passa por elas com mais facilidade e leveza. Facilidade não é que é fácil, gente, mas a gente consegue passar pelas situações de uma forma menos dolorida. É quando a gente começa a perceber que tudo acontece ao nosso redor, que tudo que acontece na nossa vida são, na verdade, as nossas escolhas se manifestando. Tudo aquilo que a gente está vibrando, tudo aquilo que a gente está atraindo, que a gente está trazendo para o nosso campo, é aquilo que vai se atualizar. Nós estamos constantemente criando a nossa realidade. Eu falei um pouquinho disso na primeira live também. Nós estamos constantemente criando a nossa realidade com o nosso pensamento, com os nossos pensamentos. O nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, quando a gente começa a ver uma situação difícil acontecendo, a gente tende a entrar na defensiva e falar, não, eu não criei isso. Criou. Se você não sabia disso até agora, estou contando para vocês. E quando a gente usa o mantra, a gente passa por essas situações de uma forma mais leve, né? Mas então, gente, a confiança, ela é isso. É a gente confiar que nós somos o responsável por tudo, a gente não entrar no auto-julgamento, porque a gente tem confiança de que estamos fazendo as nossas escolhas. E, gente, a gente pode fazer uma nova escolha a cada momento. A Axis fala que a gente pode fazer uma nova escolha a cada 10 segundos. Tem isso lá, uma das chaves, né? 10 chaves para a liberdade total, que é um livro muito legal, que tem até no meu canal do YouTube, tem um resumo, não um resumo dele, né? Eu fiz vídeos trazendo cada uma das 10 chaves, com a minha percepção, claro, né? E assim, ele fala sobre as escolhas de 10 segundos. A gente tá tão acostumado de que a gente tem que fazer as nossas escolhas, elas são perpétuas e que depois que eu escolhi aquilo é como se eu não pudesse mudar. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, vou fazer só um pop-up na live do relacionamento, gente. Mas é um pop-up, mas que tem a ver com consciência. Alguns anos atrás, né, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha que eu não era mais fonoaudióloga. Pra quem não sabe, eu sou fonoaudióloga, né, gente? Mas alguns anos atrás eu fiz uma escolha de que eu não era mais fonoaudióloga. Eu achava que era como se eu tivesse, que eu tenho de clareza hoje. Eu me separei de mim em algum momento lá atrás. E em virtude de várias questões, assim, eu me separei de mim, né, em algum momento, porque eu fiz uma escolha. E eu achava que aquela era a única escolha que eu tinha em relação à minha vida profissional. Eu já estava trabalhando no banco, então eu pensava assim, bom, se eu já estou trabalhando no banco, o que eu tenho hoje é isso, então a minha escolha é essa, eu não posso mais ser isso. Eu me separei de mim, no quesito fonoaudiologia. E, gente,
à medida que as coisas foram acontecendo aqui e eu comecei a trabalhar profissionalmente com as ferramentas, com a expansão de consciência, e me tornei facilitadora de várias especialidades, e tô aqui fazendo vários cursos e tudo, eu fui mudando, né, gente? Eu fui mudando e fui percebendo que eu tinha, sim, muitas escolhas, e a cada dia eu posso fazer uma escolha nova. E eu percebi que eu tinha feito uma escolha lá atrás de segregação de mim mesma. E isso estava me impedindo de acessar algumas coisas, porque eu tinha uma resistência em relação a isso. Eu tinha um muro mesmo. Não, eu não sou. Muitas pessoas falavam assim, você é fono? Eu falava, não, eu não sou. Não, eu não sou. Muito engraçado, gente, porque é claro que eu sou. É claro que eu sou. E eu uso muitas ferramentas que eu trouxe da fonoaudiologia, que eu aprendi na fonoaudiologia, principalmente em relação à voz, comunicação, linguagem. Hoje eu tenho muita clareza, a primeira linguagem é energética e eu consigo trazer tudo de uma forma unida, assim. Eu vejo que não há separação mais. E aí hoje eu me reconectei com esse meu lado, vamos dizer assim, né? Eu me reconectei com a fono que sempre habitou em mim e inclusive reativei o meu registro, tudo, assim, agora eu falo assim, eu já tô até olhando, mandar fazer o meu carimbo todo de strass, bem lindo, maravilhoso, bem perua, do jeito que eu gosto, porque é assim, gente, eu sou isso, eu não tenho como me separar de mim, mas eu tinha feito uma escolha que eu achava que era perpétua. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque muitas vezes vocês podem estar num espaço de que vocês acreditam que vocês não têm outras escolhas a serem feitas, que vocês já escolheram, que vocês não podem escolher diferente. Gente, todo mundo pode escolher diferente a todo momento. Ó, o Edson tá dizendo aqui, ó, o vídeo das 10 chaves é altamente recomendado. São videozinhos curtos, tá, gente? Assim, eu fiz eles acho que foi no início desse ano, mas ele tá bem legal, assim. Tá lá no canal do YouTube, eles estão organizadinhos, então tá fácil de achar, tá? Então, ó, falamos já de 3 elementos, né? Olha, já são 15 para as 7, mas ainda estamos com tempo, a gente já falou de confiança, a gente já falou de honra e a gente já falou de permissão. E agora a gente vai falar de um dos meus elementos favoritos. Um dos meus elementos favoritos da intimidade, que é a gratidão. Gente, quando a gente tem gratidão por tudo e por nós, a gente cria muito mais. É incrível. A gratidão é algo muito generativo. É muito incrível agradecer por tudo, inclusive pelas situações que parecem que não foram situações legais, não foram situações que foram boas, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de usar o termo bom e mal, mas enfim. Aquela situação que você fala, nossa, mas eu vou ser grata a isso. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe como eu cheguei nesse mundo de expansão de consciência dessa forma como é hoje, né? Profissionalmente e trazendo os conteúdos e dando cursos e tudo. Gente, eu cheguei aqui por meio de dor, de muita dor, de uma crise de ansiedade. Então, assim, eu sou grata a todas as situações que eu vivi no passado que me levaram a essa crise de ansiedade, porque talvez aquilo ali era o gatilho que faltava para o meu despertar. Então, meu processo de despertar, eu percebo que é um processo contínuo, porque estamos sempre em progresso, sempre em desenvolvimento, mas aquele gatilho, por mais dolorido que tenha sido, ele foi o que me trouxe até aqui hoje. Então eu sou grata a todas as dificuldades que eu tive no passado que me trouxeram até aqui. Porque todas as dificuldades que eu passei me fizeram quem eu sou hoje. Então eu sou grata por tudo isso. E se eu sou grata por mim, e se eu sou grata por tudo que eu construí até então, eu posso criar muito mais. Muito mais. Então, gente, ó, lá no livro ele traz a seguinte definição. Gratidão é reconhecer que tudo e cada coisa na vida contribuem para você. Gratidão é nunca fechar o seu receber, para que você tenha ciência pelo que é grato, o que criará mais na sua vida. A partir da gratidão, tudo cresce e se expande. No entanto, nunca fomos ensinados a ser gratos por cada coisinha na vida. Os desagradáveis, os terríveis. Não é fácil ser grato quando as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria. Gratidão é uma ferramenta que você pode usar no seu relacionamento imediatamente. Todos os dias olhe para a pessoa com quem você se relaciona e pergunte a si mesmo: qual é aquela coisa sobre essa pessoa que eu sou mais grato? Vocês vão perceber como o relacionamento de vocês vai expandir, gente, porque assim, a gratidão é sobre a gente ser grato, inclusive pelas situações difíceis.
A gente aprende a agradecer, olha, quando você é pequeno assim, a pessoa te deu uma balinha lá, alguma coisa, olha, agradece. Agora, se vem um amiguinho e te empurra, a gente não fala e agradece. A gente não fala isso, vocês percebem? A gente não fala isso. Porque a gente não aprendeu a agradecer pelas coisas tidas como ruins. A gente não aprendeu a agradecer por elas. A gente só aprende a agradecer pelo que é bom. Só que quando eu só olho para um lado, se eu só estou olhando para o que é bom, se eu só agradeço o que é bom, se eu não agradeço também pelo que é ruim, e o ruim entre aspas aqui, né, gente? Aquilo que não está sendo contribuição. Se eu só agradeço pelo que é contribuição para mim, eu só consigo receber do que é bom para mim. Eu tô em separação. Lembrem, todas as vezes que eu estou olhando para um lado, só para um ponto, eu deixo de observar o outro ponto. Se eu estou no ponto A e eu só consigo observar o ponto A, eu deixo de perceber o ponto B que está atrás de mim. Se eu só consigo ter olhos para o ponto A, eu não vejo o ponto B. Então, quando eu sou grata também pelo ponto B, eu tenho que reconhecer que esse ponto B, aquela situação que foi estranha, diferente, ela me trouxe até aqui. Gente, eu tenho assim, hoje eu consigo ter muita clareza de muitos espaços, de situações que foram muito doloridas para mim. Inclusive nos relacionamentos de amizade, tá? Eu passei por situações muito interessantes com amizades de muito tempo e assim, eu consigo hoje olhar para tudo isso que naquele momento me causou dor, mas hoje eu olho com muita gratidão para tudo isso. Porque são situações que eu percebo que me tornaram quem eu sou hoje e me transformaram de certa forma. Me ajudaram a reconhecer quem eu sou, me ajudaram a me reconhecer nos espaços, me ajudaram a reconhecer algumas coisas que eu percebi que hoje eu não escolho mais. Então, eu escolhia determinadas situações e hoje eu não escolho mais. E tá tudo bem, não é olhar para trás e se julgar, nossa, como eu era errada. Não é isso. É perceber os espaços onde a gente mudou e a gente escolhe diferente. Então, é ser grato por isso. Porque foi devido a todas essas situações que acontecem na nossa vida, por mais difíceis que elas pareçam. E aí eu vou trazer uma ferramenta aqui para vocês, que nem tá lá no livro não, mas é uma ferramenta que é muito interessante e ela tá relacionada com essa questão de ter gratidão por tudo. Em todas as situações, gente, por mais difícil que pareça. Eu acabei de falar isso com uma amiga ali no WhatsApp. Por mais difícil que a situação pareça, que tá acontecendo agora na sua vida, por mais difícil que isso pareça, saiba que existe um presente aí. Sempre há um presente. Muitas vezes a gente não está na disposição de enxergar, de perceber isso. Mas quando a gente para e percebe e recebe disso, a gente consegue receber um presente em qualquer situação, por pior que ela pareça. Por mais difícil que ela pareça. Então, quando a gente está presente e consciente com tudo e fazendo perguntas, a gente pode receber presentes inimagináveis. Porque a gente se abre para situações que antes a gente se fecharia. Que em algumas situações a gente fala, não, isso eu não quero de jeito nenhum. E a gente fecha essa porta. O universo, ele não entende assim. Nossa, a Marina, ela não escolhe A, B, C. Ela só escolhe D, E, F. Não é assim que funciona. Ou a gente tá na permissão ou a gente não está. E é para tudo. É para tudo. Agora, enquanto eu tiver escolhendo o que eu escolho ou não, o que eu só recebo o que é bom, eu só recebo isso, a gente tá com o nosso receber fechado. Ah, não, doutor Carlos, vai ter que me levar também, eu e o lindo. Hoje eu escolhi a Chapada, amanhã tomar um banho de cachoeira em Santa Bárbara, mas também quero escolher fazer outra sessão de barras, venha. Gente, outro pop-up. Ai, doutor Carlos, posta bastante lá, posta porque gente, todo mundo, eu acho assim, a maioria das pessoas que convivem comigo sabe, a Chapada dos Veadeiros é o meu lugar favorito que eu conheço até hoje, é o meu lugar favorito neste planeta. Lá eu não sei explicar em palavras, tá? Mas assim, é como se eu me sentisse em casa, essa é a palavra, acho que é isso, acho que eu consegui definir. Eu tenho uma atração magnética, energética muito grande com a Chapada e eu amo aquele lugar. Então aí o Dr. Carlos coloca aqui pra mim que escolheu ir pra Chapada, vai tomar um banho em Santa Bárbara ou poste muito, Dr. Carlos, pra gente poder puxar essa energia daquela natureza exuberante, maravilhosa, que é muita contribuição na nossa vida.
Olha, gente, eu estarei na Chapada muito em breve. Dia 1, 2, 3 e 4 de novembro, a Gabi Giovannini, que é uma grande amiga minha, maravilhosa, CF de Axis, vai fazer um fundamento na Chapada. E aí, assim, eu já fiz outros fundamentos, né, gente? Na verdade, vai ser o meu terceiro fundamento. Mas quando ela anunciou, a gente já tinha falado sobre isso algumas vezes, mas quando ela trouxe a informação oficial, eu fiz a minha inscrição no mesmo minuto, porque eu escolho muito um fundamento na Chapada. Então, quem não tem um curso de barras ainda, faz comigo a turma desse mês e vamos pro fundamento da Chapada, porque o curso de barras é pré-requisito pro fundamento. Foi só um pop-up, gente, é porque a Chapada, ela mexe muito comigo mesmo. E é isso. Então, voltando né, um dos elementos da intimidade, a gratidão. Então, tá bom. Então, quando a gente tem gratidão por tudo, e por mais difícil que pareça, nas situações mais difíceis a gente perguntar: universo, qual é o presente aqui? Universo, qual é o presente aqui? Gente, isso vale pra tudo. Naqueles relacionamentos que, assim, tem uma pessoa que você tem alguma resistência. Aí, sabe aquela pessoa que você fala: ai, meu Deus, fulano é chato. Sabe isso? Quando a gente define e conclui isso, a gente fecha o nosso receber, né? E aí, como seria perguntar, né? Ai, qual é o presente aqui? Qual é o presente dessa pessoa na minha vida? Qual é o presente aqui, universo? E se abrir, entrar em permissão e ter gratidão por isso. E perceber que tem alguma energia que vai ser contribuição ali pra você, tá? E eu vou fazer todos os elementos. Já são quase 7 horas, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas eu escolho finalizar aqui, né, já que só falta um elemento pra gente falar. E eu deixei ele por último por um motivo, porque era o elemento que eu tinha mais resistência. E lá no início, quando eu comecei a estudar as ferramentas de expansão de consciência, a gente, foi muito engraçado. Porque eu escutava vários facilitadores, várias coisas, eu gosto muito de áudio, né, de podcast e tal. E aí tinha um podcast que falava, como é que era? Honra, confiança, permissão, gratidão e vulnerabilidade. Tinha uma pergunta que era assim: universo, como eu posso ser honra, permissão, gratidão, confiança e a vulnerabilidade comigo mesma? Eu escutei aquilo. Eu não conhecia os 5 elementos da intimidade ainda, tá, gente? Eu ainda não tinha feito um fundamento, eu não tinha lido todos os livros que eu já li. Isso foi bem no início. Falei, oxe, eu não. Aí o que eu fiz? Alguns dos meus clientes têm esse áudio e lá falta vulnerabilidade. Alguns dos meus clientes têm esse áudio. É um áudio que eu escuto ainda, tá, gente? Eu uso ele de manhã pra mim, que chama Acordando na Facilidade, Alegria e Glória. Eu sou muito auditiva, né? Então eu funciono muito com áudios, podcasts. E aí eu gravo muitas coisas na minha própria voz e eu mesma escuto. Aqui tem várias pessoas que estão nos grupos de 21 dias que eu trabalho com áudio. Mas eu tenho, gente, alguns áudios meus comigo mesmos e que são os meus áudios. Alguns clientes têm esse áudio do Acordando da Facilidade, Alegria e Glória. Não são todos, mas alguns têm. E aí, nesse áudio, que foi um que eu gravei bem lá no início, eu falo assim: universo, o que se requer para eu ser honra, gratidão, permissão e a confiança comigo mesmo? E eu pulo esse elemento, a vulnerabilidade. Eu não falava, porque eu escutava as pessoas falando os 5, e eu não sabia o que era. Eu repetia, mas eu não sabia o que era cada um. E aí eu achava que vulnerabilidade era uma coisa ruim. Eu tinha esse ponto de vista no meu campo de que ser vulnerável era ruim. E aí eu falava, eu não vou ficar repetindo isso de jeito nenhum. Então eu falava, universo, o que se requer para que eu seja honra, gratidão, permissão e a confiança comigo mesma? E aí, gente, quando eu li na verdade foi quando eu li As 10 Chaves. Agora eu já não lembro mais em qual livro que eu acessei essa informação antes. E aí depois eu fiz o fundamento e aí eu percebi, eu fui entender mais a fundo os 5 elementos da intimidade, que no fundamento a gente entra nesse tópico, né, de relacionamentos. E aí que eu percebi que ser vulnerável não tinha nada de ruim. Só que eu fiquei durante muito tempo, então esse áudio existe, eu ainda uso ele. Alguns clientes meus têm esse áudio. E aí, gente, agora sempre que vocês estiverem ouvindo esse áudio, quem tem esse áudio, lembra de incluir a vulnerabilidade. Porque hoje eu já faço. Eu falo, o universo que você quer pra você, honra, gratidão, permissão, confiança e a vulnerabilidade comigo mesmo. Mas no áudio eu não falo essa palavra. Por quê? Quantas e quantas vezes nós aprendemos aqui nessa realidade que a gente tinha que ser forte e que a gente não podia nunca perder e que a gente não podia ser vulnerável
Porque a vulnerabilidade, na verdade, era uma fragilidade que nos fazia menos. Quantas pessoas têm esse mesmo ponto de vista? Eu falo pra vocês, gente, eu tinha esse ponto de vista tão enraizado em mim que eu lia essas informações e eu não conseguia falar o que se requer para eu ter vulnerabilidade comigo mesma. Porque eu acreditava que ser vulnerável era algo ruim, que era uma fraqueza. Mas na verdade, gente, a vulnerabilidade é uma força enorme. O exemplo que traz lá no livro do relacionamento, tem certeza que você quer um, é como se você fosse um marshmallow. A vulnerabilidade, o exemplo que eu acho muito engraçado. Porque nos livros de Axis eles trazem uns exemplos muito engraçados. É como você ser um marshmallow. Você fura um marshmallow e o que acontece? Ele apenas volta para trás. Não acontece nada, né? Quando você é vulnerável, você não pode ser destruído, porque você sempre saberá o que funciona para você e terá uma escolha verdadeira em todos os aspectos da sua vida. Gente, eu achava que ser vulnerável era algo muito ruim, que ser vulnerável era uma limitação. Mas não, gente. Ser vulnerável é um grande poder, é uma grande força. Então, quando a gente não é vulnerável, quando a gente entende a vulnerabilidade como sendo uma fraqueza, o que a gente faz? A gente ergue um muro de defesa. Porque a gente não pode ser vulnerável, você não pode ser fraco, você não pode ser frágil, você tem que mostrar ser forte. Gente, quantas e quantas vezes vocês aqui já estiveram em situações que se sentiram destruídos por dentro e estavam por fora mantendo, segurando, sendo aquele escudo. Isso é leve para vocês? Isso é verdadeiro para vocês? Cadê a honra, né, conosco? Quando a gente não é vulnerável conosco, a gente não tem honra conosco. A gente não se respeita. Então, gente, a vulnerabilidade é estar na disposição de perceber que você e nem ninguém é perfeito e que você não precisa ser perfeito. Bia perdeu o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade, Bia, ao contrário do que a gente acredita ser uma fraqueza, na verdade, é uma grande força na nossa vida. Ser vulnerável é como se a gente fosse um marshmallow. Ele trouxe o exemplo do marshmallow, que você espeta o marshmallow e ele volta para a mesma posição. É você ter clareza que você não pode ser destruído, porque você sabe o que funciona para você. Então isso é ser vulnerável. E em um relacionamento, você ser vulnerável, ó, a participação especial do Jack Daniels aqui. E num relacionamento, você ser vulnerável é você estar ciente de cada escolha que você faz e todas as escolhas que a outra pessoa faz também. Isso não é uma fraqueza, tá? Quando a gente acredita que vulnerabilidade é uma fraqueza, a gente constrói um muro ao nosso redor. A gente constrói um muro ao nosso redor para se defender, porque se afinal de contas ser vulnerável é uma fraqueza, ó, quem me lembra lá no meu box que eu fiz muito tempo, né? A gente entra na linha de defesa. Então, a gente ergue um muro ao nosso redor, tá? A gente faz uma fortaleza ao nosso redor. Porque, teoricamente, esses muros, eles estão lá para nos proteger, para que a gente não seja vulnerável. Só que, na verdade, a gente tá lá dentro preso, né? Quando a gente tá num muro, numa prisão, erguendo barreiras, quem tá preso somos nós. A ideia de precisar de uma proteção, gente, é uma mentira. E isso em relação a qualquer coisa. Quando a gente para perceber que nós somos um ser infinito precisa mesmo de proteção de alguma coisa? Faço essa pergunta. Um ser infinito precisa se proteger de algo ou alguém? Percebe? Vulnerabilidade é a disposição em reconhecer que você não é perfeito e você não precisa ser. É a percepção de que você tem algumas coisas muito legais acontecendo e algumas coisas não tão legais acontecendo. Você não se esconde de nada e nem de ninguém. E acima de tudo, você não esconde o brilho de você. E aí essa frase eu separei do livro, gente, por quê?
Quantas e quantas e quantas vezes nós nos fizemos menores para não sermos demais? Parece estranha essa frase, né? Mas quantas e quantas vezes nós não nos fizemos menores? Não, eu não posso me destacar tanto que não posso, porque senão vou incomodar, eu vou... Gente, ser vulnerável é inclusive reconhecer a potência que nós somos. Isso também é ter vulnerabilidade conosco. É reconhecer quem nós somos e não nos diminuirmos em nenhum momento, não abaixarmos o nosso volume, porque o nosso volume incomoda o outro. Lembrem-se, o que o outro pensa da gente diz respeito ao outro. Não tem nada a ver com a gente. Gente, isso pra mim foi o mais libertador das galáxias. Das galáxias, assim... Perceber isso, pra mim, foi muito libertador. Porque o julgamento do outro é do outro. O que o outro pensa de você diz respeito ao outro. E se algo em você, que você faz incomoda o outro, isso não é um problema seu. Como seria a gente simplesmente ser a gente e escolher aquilo que cria mais pra gente? Esse é o convite da consciência. Olha o Edson trazendo aqui muitas vezes a gente abaixa o nosso volume para não incomodar, porque a gente não se permite ser a gente. E ser vulnerável conosco diz respeito a isso também. E como que isso funciona num relacionamento? A vulnerabilidade num relacionamento, gente, é a gente perceber que o outro tem as escolhas dele e nós temos as nossas. Vocês percebem que todos os elementos eles se conversam? Honra, permissão, confiança, gratidão e vulnerabilidade. Todos os elementos se conversam, gente. E quando a gente tem essa percepção e a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade, a gente percebe que tudo são pontos de vista. Não é verdade? Então, assim, muitas e muitas vezes a gente se diminui, a gente não tem vulnerabilidade conosco para que a gente não incomode o outro. Mas, gente, o outro é o outro. E o que o outro escolhe, e o que o outro faz, e o que o outro... Eu vou contar uma coisa pra vocês muito engraçada, gente. Há alguns anos atrás, eu trabalhava na ouvidoria do banco, né? Vocês sabem, eu adoro ouvidoria. Adoro. Hoje, meu compromisso, inclusive, é com os meus amigos de lá. Daqui a pouquinho a gente vai estar se encontrando. E quando eu cheguei na ouvidoria, gente, eu incomodei muita gente. Gente, mas não foi pouca não, assim. Eu incomodei muitas pessoas. Quem trabalha comigo sabe, eu sou assim o tempo todo, gente. Isso aqui não é um personagem, não é um avatar que coloca a carinha e vem aqui no Instagram. Eu sou assim. Eu rio alto, eu falo alto, eu brinco com todo mundo, eu mexo com todo mundo. Eu sou muito comunicativa, muito expansiva. Eu sou assim na vida. Gente, eu sou assim, percebe? Mas tem muitas pessoas que acham que isso é falso, que essa não sou eu, que eu faço tipo. Quem me conhece sabe que não é. Mas antigamente, gente, a Marina de antigamente ficava extremamente incomodada com o julgamento dos outros. E aí, quando eu fui trabalhar lá era um lugar onde as pessoas eram muito silenciosas. Era muito assim, aquela coisa concentradinha. Gente, e eu sou barulhenta. Gente, eu sou barulhenta, assim. Eu falo alto, eu rio alto, né? Eu sou barulhenta. Eu incomodei muitas pessoas, a ponto das pessoas irem reclamar com a gerente geral na época do barulho do meu salto. Vocês têm noção? Eu incomodava muito. E quando eu recebi essa informação, o feedback era pra eu ser um pouquinho menos, assim, sua alegria é ótima, muito legal, mas assim, às vezes, né, tentar um pouquinho menos, porque eu entendo o lado do gestor também, de tentar fazer aquele equilíbrio ali, né, o gestor, ele tem esse papel de administrar aquilo ali, e eu super entendo, eu amo essa gestora, eu chamo ela de chefe até hoje, assim, a gente tá super bem, e ela trouxe pra mim com muita amorosidade esse feedback, mas, gente, eu recebi aquilo com um ódio no fundo do meu âmago, porque eu não sabia receber, eu não conseguia perceber que todo aquele julgamento, tudo aquilo era das pessoas que estavam lá, incomodadas com o quê? Com o meu volume. Só que ainda não conhecia a Axis, ainda não conhecia a vulnerabilidade, mas eu não diminuí o meu volume.
Eu não diminui o meu volume. E eu continuei sendo eu e fazendo o que eu fazia. No final, gente, quando eu saí da ouvidoria, 1 ano e meio depois, nossa, já era uma outra vibe. Tava todo mundo muito acostumado comigo e foi muito incrível. A minha despedida lá, eu tenho muita lembrança do dia da minha despedida lá. As pessoas me aplaudindo de pé, assim. Foi muito legal, sabe? E foi muito incrível. Então, assim, eu construí algo muito legal ali, porque eu tive vulnerabilidade comigo naquele momento. Por mais que eu não tivesse clareza disso, eu tive vulnerabilidade comigo naquele momento. Eu não abaixei o meu volume eu não me mudei, né? Eu não me mudei pra agradar o outro, mas eu resisti muito, né? Então, assim, eu entrei em resistência, fiquei batendo ali, brigando, mas eu não me mudei. Mas hoje eu faria diferente. Eu não entraria nessa resistência, né? Eu receberia tudo isso com muito mais facilidade. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, eu não me julgo, porque naquela época eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, né? Naquela época eu não conhecia o que eu conheço hoje. Mas isso é muito incrível, porque hoje eu consigo perceber que naquele espaço, naquele momento, eu tive vulnerabilidade comigo e eu segui fazendo as minhas escolhas, apesar de ter resistido um pouco, e isso criou muito mais pra mim. Talvez se eu tivesse me retraído, me trancado, né, pra não ser vulnerável, né, me colocado lá dentro desse castelo dos muros e tudo, talvez se eu tivesse feito aquela escolha, eu já não estaria onde eu estou, e hoje eu não teria um relacionamento tão incrível com essas pessoas que eu tenho até hoje. Gente, isso aconteceu há mais de 5 anos atrás, e eu tenho muito relacionamento com todo mundo de lá até hoje. As pessoas lembram muito de mim, as pessoas que entraram lá depois que eu já tinha saído sabem quem eu sou, e eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito legal. Então, gente, a vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza, ela é um superpoder. Ser vulnerável conosco é assumir o nosso superpoder e é estar em permissão com as nossas escolhas. Então tá, né, Marina? Aí você falou. E agora? O relacionamento. E o relacionamento? Gente, esses são os 5 elementos da intimidade. E para que a gente possa ter um relacionamento onde a gente vai ter tudo isso, onde a gente vai ter esse nível de intimidade, e aí lembrando que eu falei lá no início, intimidade não tem nada a ver com o ato sexual, não nada a ver. A intimidade é a gente ter esses 5 elementos no nosso relacionamento. Quando a gente percebe isso, e a gente traz isso para os nossos relacionamentos, como? Como que a gente faz isso? Tendo conosco, em primeiro lugar. Antes de mais nada, para que eu tenha um relacionamento que tem honra, se eu escolher alguém que me honre, alguém que confie em mim, ou que eu possa confiar, tudo isso, gente, a gente primeiro tem que ter conosco. A partir do momento que eu tiver honra, permissão, confiança, gratidão e vulnerabilidade comigo, eu tenho essa informação no meu campo. Se eu tenho essa informação no meu campo, eu atraio essa informação para o meu campo. Então, se você não tá no relacionamento, mas gostaria de estar, se você está no relacionamento, mas gostaria de mudar, se o seu relacionamento não está funcionando como você gostaria que funcionasse, como seria você olhar para esses 5 elementos da intimidade em você? Em você. E todos os lugares que você perceber que você não tem essa vulnerabilidade, essa gratidão por você, essa confiança em você, destrói e descria. Destrói e descria, usa o enunciado aclarador, destrói e descria. E vai trazendo para o seu campo essa informação no seu campo. Tenha honra por você, tenha gratidão por você, tenha confiança em você, seja vulnerável com você. Gente, quando a gente faz isso conosco, se permita receber de tudo e de todos. Quando a gente tem os 5 elementos da intimidade conosco, a gente atrai um relacionamento que também vai ter os 5 elementos conosco. E se você já está no relacionamento e quer mudar, comece a olhar para você. Toda mudança começa primeiro em nós. Toda mudança começa primeiro em nós. É quando nós estamos na nossa escolha. É quando nós estamos escolhendo por nós que nós vamos criar algo mais grandioso para a nossa vida, inclusive nos relacionamentos. Mas primeiro a mudança, ela começa aqui. E o exterior reflete a mudança interna. Então, gente, está chegando a hora de eu ir para o meu encontro. Eu agradeço muito todo mundo que entrou e ficou, quem entrou e não conseguiu ficar até o final. Eu vou deixar a live gravada. Amanhã eu subo lá no YouTube. Por enquanto ela vai ficar aqui no Instagram. Dúvidas, angústias, dores, medos, sofrimentos, estamos aqui. Né? Quem quiser conversar um pouquinho sobre isso, fiquem à vontade para
tirar dúvidas comigo. Quem não tá no grupo Festa da Consciência, eu faço o convite de novo para entrar, que é por lá que a gente comunica muitas coisas. O link de acessar o grupo tá na bio. E como seria a gente praticar? Gratidão a você, gratidão, Bia, gratidão, Dr. Carlos, gratidão, Edson, gratidão a todos vocês que entraram aqui. Gratidão por vocês serem vocês, gratidão por vocês escolherem. E como a gente pode criar um mundo ainda mais incrível a partir das mudanças que a gente cria em nós, né? Então, ó, lindo restinho de dia pra vocês, um excelente final de semana. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um super beijo e até mais.